Olá, as relações entre o empregado e o empregador devem conter o respeito e a responsabilidade para cumprir as suas obrigações. No entanto, problemas judiciais, dificuldades de relacionamento, descumprimento de normas de conduta dificultam esses vínculos e podem comprometer a qualidade do trabalho. Para falar sobre a dignidade do trabalhador, o Ação Nacional de hoje entrevista o advogado, mestre em Direitos Humanos e especialista em bioética, Carlos Ferrara Júnior. E você pode ver esse e outros programas no nosso portal. É só acessar rs21.com.br. Carlos, bem-vindo ao nosso programa Ação Nacional. Muito obrigado. Olha, teve uma coisa muito interessante, só para os telespectadores poderem acompanhar com a gente. A gente está fazendo uma sequência sobre bioética, né? Questões aí. Nós fizemos recentemente um programa que fala aí questões de início e fim da vida, com a doutora e também membro da Comissão de Bioética da CNBB, Maria Emília. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa dignidade dos trabalhadores. Mas o que isso tem a ver com bioética? Como é que está relacionado uma coisa com outra? Então, na realidade, a bioética, ela determina todas as relações do indivíduo dentro da sociedade. Então, como você mesmo citou, a doutora Maria Emília veio falar sobre o início e o final de vida. Mas essa bioética, ela perpassa por todos os momentos do indivíduo, desde o nascimento, o seu trabalho, o seu estudo, a sua convivência com a sociedade, o meio ambiente em que ele vive e também, especialmente, o momento da morte. A morte com dignidade. Isso é muito interessante, porque em todos esses itens ou segmentos, a dignidade do ser humano está envolvida. Então, sempre respeitando alguns itens que a bioética traz, alguns referenciais, nós garantimos que esse cidadão será digno desde o início da sua vida até a sua morte. E aí, a relação trabalhista, ou as relações do trabalho, elas estão sempre muito bem permeadas. Relações humanas. Relações humanas. Com certeza. A bioética é a relação humana entre os indivíduos dentro de uma sociedade. É o respeito mútuo, né? É o respeito mútuo. Bom, e para a gente continuar o nosso programa, nós vamos agora acompanhar um VT. Veja. Normalmente, você acorda disposto a ir para o trabalho ou já acorda pensando em voltar para casa? Hoje a gente quer saber como anda o seu ambiente de trabalho. O senhor trabalha? Trabalho. E o trabalho do senhor é um trabalho digno? Sim, com certeza. Graças a Deus, é. Já chegou a ser desrespeitado no trabalho? Já, várias vezes. Tem certas, assim, vamos dizer, situações que a gente releva, né? Mas, assim, nada de grave. Por ser chefe, por ter uma voz, assim, de comando um pouquinho mais alterada, às vezes sempre fala com a gente com uma certa brutalidade, com uma falta de educação. Eu cheguei uma vez atrasado de 5 minutos e a encarregada, que na época era minha chefe, me xingou assim, falar a palavra, mas... Te humilhou? Humilhou bastante. Depende do momento, a pessoa estava muito estressada, eu também devo ter falado alguma coisa que estressei mais ainda, então aconteceu o que aconteceu. Cheguei atrasado e chamou atenção na frente de todo mundo e eu fiquei mal por isso. Como você se comportou em relação a isso? Eu agi naturalmente, entendi como se fosse algo irrelevante. Me senti um trapo. Você já foi indenizado por alguma empresa? Não. Nunca chegou a entrar com algum processo e depois ser indenizado? Não, porque demora muito, né? Às vezes a pessoa entra, aí demora, e a burocracia, aí eu não... Mas já sentiu vontade? Já senti vontade, só que eu não agi porque deixei quieto. Entreguei a Deus, né? Eu abri processo, mas até hoje ainda estou aguardando isso na justiça. Já tem 13 anos que eu ganhei a casa e até hoje nunca ninguém me deu satisfação. O senhor já foi chefe de alguém? Já teve que liderar alguma equipe? Tem o pessoal que trabalha comigo, né? O senhor que lidera? Já fui gerente de agência. O senhor já chegou a chamar a atenção de alguém de uma forma assim que tenha constrangido? Não, porque quando tem que chamar a atenção de alguém, chamam num canto em particular. Já eu reconheci e pedi desculpas. Bom, tá aí. E vamos falar um pouquinho então, o que é essa dignidade do trabalhador? Como é que a gente pode relacionar a respeito disso? Porque ao decorrer do programa nós vamos falar também os dois lados da moeda. Existem as responsabilidades de quem emprega e também do empregador. Sem dúvida, você percebeu aí que um dos entrevistados disse: eu cheguei atrasado e o meu chefe me ridicularizou na frente de todo mundo. Então ele também não cumpriu com a sua parte no contrato de trabalho. Ele deve chegar sempre no horário, né? Com certeza. Agora, o que é essa dignidade do trabalhador? Então, a dignidade, né? A dignidade da pessoa humana como um todo é aquele dom inerente que a pessoa tem de ser respeitado tanto pelo Estado
quanto pela sociedade. Então, dentro de um ambiente familiar, por exemplo, o filho deve ser respeitado pelos pais, e os pais sempre respeitando aquele filho na condição de filho e ser humano que é. Dentro do trabalho, vejam, dentro do ambiente de trabalho, a dignidade desse ser humano ou desse trabalhador, ela está intrinsecamente relacionada ao contrato de trabalho. Eu lhe contrato, eu sou empregador, eu lhe contrato, celebramos um contrato de trabalho em que lá certamente várias cláusulas estarão estipuladas e dentro dessas cláusulas eu tenho que sempre pensar no respeito à sua dignidade, ou seja, naquilo que você merece, naquilo que você necessita minimamente dentro dessa sociedade. E essa sociedade que eu digo agora é a sociedade dentro do ambiente de trabalho. Vamos dar alguns exemplos, acho que depois comentaremos mais a fundo, mas, por exemplo, eu contrato um digitador para digitar lá documentos no sistema operacional da empresa. Esse digitador tem que ter um computador adequado, ele tem que ter uma cadeira adequada, tratar a ergonomia, né, do local de forma a não prejudicar o seu serviço. Ele tem que ter, por exemplo, um protetor na tela e assim sucessivamente. Então, vários itens compõem essa dignidade dentro do ambiente de trabalho. Tudo aquilo que nós oferecemos ao empregado, o empregador oferecendo ao empregado, deve respeitar esse direito do empregado dentro daquela sociedade, daquele momento. E que isso também representa a sua felicidade dentro da empresa. É bem interessante. O que ela representa? É a felicidade da pessoa. Ela representa a felicidade. A pessoa trabalhar com dignidade é a pessoa trabalhar com respeito, a pessoa ser feliz dentro do ambiente de trabalho. Veja, a primeira pergunta da entrevista ali foi da reportagem. Você acorda cedo, feliz para o seu trabalho? Nada pior do que você acordar, ir trabalhar num ambiente de trabalho degradante, naquele ambiente de trabalho que não respeita você enquanto ser humano. E aí você se torna um empregado obsoleto dentro da empresa, não produz, vai caindo o seu rendimento. E então você sempre tem que adequar a sua necessidade à empresa, aquilo que ela está oferecendo, né? E também uma coisa importante, Júnior, se você me permitir, lógico. Na verdade, você tem que estar também trabalhando ou exercendo a sua atividade laboral dentro daquilo que também você gosta. Vou dar um exemplo meu mesmo, eu sou cirurgião dentista de primeira formação. Terminei a graduação, fui trabalhar como dentista. Era o verdadeiro desespero acordar cedo para trabalhar como dentista. Eu não gostava. Não era a minha profissão que eu deveria exercer continuamente. Resolvi partir para outra. Então, na verdade, não tinha a necessidade do ambiente de trabalho ser favorável para eu me sentir feliz naquela função. Eu mesmo já entrei para a empresa não gostando daquilo que fazia. Até eu ia fazer uma pergunta em relação a isso. O senhor estava comentando desses conflitos que acabam ocorrendo. Mas quando chega a esse ponto em que a pessoa está levantando, chegando e falando, poxa, eu tenho que trabalhar hoje. Meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar. Então chegou um momento que a pessoa deve repensar um pouco na vida dela. Falar assim, peraí, o que eu estou fazendo realmente é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu quero. Sem dúvida. Eu devo mudar de emprego, é o momento exato de eu fazer isso, fazer uma reflexão em relação a isso? Sem dúvida, isso é muito importante, porque muitas vezes você até acha que está sofrendo algum prejuízo, né, na empresa em relação à sua dignidade, mas não é isso. É você mesmo que não está exercendo a sua atividade de forma adequada dentro daquilo que você esperava para você. Isso acontece de forma frequente. E isso é ser digno enquanto trabalhador? É por essa linha que a gente está falando? É por essa linha, exatamente. Ser digno enquanto trabalhador é você trabalhar naquilo que escolheu, naquilo que você tem habilidade, naquilo que você tem competência, naquilo que todas as suas atitudes determinam para aquela função e a empresa respeitá-lo dentro da sua capacidade. Isso é trabalhar com dignidade. Existem alguns critérios para que eu possa fazer essa avaliação? Então, veja... Se eu estou no emprego certo. Se eu estou no emprego certo. É tão subjetivo isso, né? Porque, veja, por mais que eu, empregador, agora eu mudei o lado, eu sou empregador, você é meu empregado, sim, por mais que eu lhe dê condições, por mais que seu ambiente de trabalho está adequado, mesa ergonômica, cafezinho na hora do intervalo, o café da manhã logo que chega, festa no final do ano, enfim, por mais que eu lhe dê todas as condições, você não está feliz. Mas você não está feliz por quê? O salário é baixo? Não, o salário não é baixo. O salário representa aquilo que você merece dentro daquela atividade. Então, o que eu poderia fazer para melhorar a sua situação? Tudo que a empresa faz não resolve o seu problema de trabalho adequado. Então, talvez seja o momento de repensar, sim. O problema não está com a empresa, o problema não está com a empresa ferindo a sua dignidade. O problema está em você mesmo, né?
em você mesmo. Agora, até no VT que a gente viu nesse bloco aqui, teve um rapaz que ele falou assim, olha, você já sofreu algum problema? Sim. E qual foi sua reação? Não levei em consideração, normal. Né? Tem pessoas que às vezes agem dessa forma e outros conseguem levar numa boa determinadas situações. E agora, como é que a gente fala assim, não, isso foi um assédio moral, não foi assédio moral? Primeiro, acho que a gente tem que pontuar o seguinte, o empregado, ele está dentro da relação de trabalho na condição de vulnerável. Ele é o vulnerável dentro da história, ou seja, ele é o mais fraco, ele é aquele que depende do empregador para a sua subsistência, ele precisa do emprego. No momento em que ele entra para trabalhar, todas as condições que foram oferecidas a ele, ele aceita. Todas as condições. O horário é das 8 às 18. Depois, se você pensa, poxa, mas 18 horas é o dia do meu rodízio, eu teria que sair às 16. Não, mas você aceitou sair às 18. Então, veja, no primeiro momento você gostou. Depois você não deixou de gostar daquela realidade. Então, será que isso é algo que está ferindo a sua dignidade? Não, você aceitou no início. Agora, o empregador fazer alterações contratuais de forma unilateral, o empregador agir de forma a lhe perseguir dentro da empresa, o empregador prejudicar as suas tarefas, dando metas, por exemplo, inatingíveis, isso é um momento em que o assédio moral, como você disse, poderá sim ser caracterizado. Então, perceba, é muito difícil nós distinguirmos aquilo que é um assédio moral, aquilo que é um dano moral e aquilo que pode acontecer dentro da relação de trabalho. Tem uma linha muito tênue em tudo isso, né? Acho que a gente pode discutir mais sobre isso. Com certeza. E nós vamos discutir mais sobre isso no próximo bloco aqui na Ação Nacional, que hoje está falando sobre a dignidade dos trabalhadores. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.